Olá, seja muito bem-vindo ao podcast no AgroPod. Nesse episódio a gente vai falar sobre algo muito importante, que é a nutrição das plantas, principalmente para o produtor rural ter um bom rendimento no final da safra, que é o que todo mundo espera. Combinado? Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. E para tratar desse assunto hoje, nós vamos conversar com o Matheus Amâncio, que é especialista nesse tema e, inclusive, na próxima vez pode até pedir música aqui, que não é o fantástico, mas é tão incrível quanto. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente, né? A primeira vez foi muito bacana e agora um pouco mais magro e mais experiente. Isso foi curioso, que ele falou assim, moçada, eu tava meio inchadinho, vamos fazer um novo para a audiência conseguir ver que virou até maratonista agora, nesses últimos meses. É, uma evolução dos hábitos, né? Que legal. O que é muito difícil para você que acaba visitando vários estados, está sempre na estrada, né? Como é que você consegue conciliar essa rotina de treinos? Hoje, dentro do agronegócio, a gente tem duas premissas, né? Primeiro, que você tem que pegar a estrada. E segundo, que você usualmente vai estar em contato com muitas pessoas, pensando principalmente na parte comercial. E aí, estava dificultando para mim sempre manter em dia com a academia, né? Então, eu comecei a notar que alguns lugares não tinha, alguns lugares eu tinha que pagar diária, etc. Eu falei, vou procurar um esporte que seja mais democrático. Então, eu acabei optando pela corrida. Aí nós começamos, né, devagar, etc. E aí eu consegui, na corrida, além de conciliar com as minhas viagens, né, em qualquer lugar eu posso fazer, basta ter um par de tênis e uma roupa, você tem uma rua para você correr. E eu consegui conciliar boas provas, projetos, né, tanto aqui em Brasília quanto em qualquer lugar do Brasil que você for. Hoje tem corridas, né, o esporte cresceu demais, está em pauta essa questão de conciliar trabalho com uma vida de bem-estar e etc. E aí, nesse percurso aí, já se foram 1 ano e 2 meses. Quantos quilos? 10. É bastante, Foi né? Bastante, né? Bastante, realmente. E mais que isso, né? Esse número na balança, o que isso mudou na tua qualidade de vida? Principalmente, nem diria balança, o principal foi mental, assim. Eu acho que capacidade de foco, porque hoje a gente fica muito em celular, ligações, reuniões, etc. Então, eu já tinha uma dificuldade eu queria sempre estar fazendo 2 tarefas. E no momento que você está correndo, não tem como você fazer outra coisa, né? É correr, respirar. Correr, respirar. Então, é 100% naquela atividade. E outro ponto que me ajudou muito a corrida foi, eu acabei trazendo muita gente, né? Então, trouxe pessoas da minha família, trouxe minha esposa, trouxe amigos, né? Me conectei com outras pessoas. Então, tem um ano, na verdade, né? Nesse um ano, muito além da balança, foi a performance mesmo mental, sabe? Então, hoje, eu digo que uma corrida melhora seu dia, várias corridas melhoram sua vida. Então, todo dia que eu acho que o dia já terminou, eu ainda tenho mais essa tarefa. Ou eu começo o dia com ela e isso, para mim, virou um hábito importante assim, na rotina do dia a dia para alta performance, etc. É muito mais esse exercício do momento presente, né? Como você falou, a gente está sempre sob influência de vários estímulos. E ali, se você não tiver essa concentração, você não consegue ter resultado, né? Exato. Eu não sei se acontece com você, mas tudo que você vai fazer hoje, você tem uma dificuldade de foco, porque você sente que você tem que abrir ali uma atualização, ou você viu que chegou alguma notificação, ou um aplicativo seu de compra te mandou. Então, o que eu acredito hoje no profissional de alta performance é se conectar com o cliente, primeiramente, onde ele realmente atende, escuta e entende o que o cara quer, né, o que ele precisa. Então, no meu caso, é o agricultor. Eu preciso entender o que ele quer, eu preciso satisfazer a necessidade dele ali, encontrando a melhor solução, o melhor produto, e para isso eu preciso ter atenção. Então, eu me desconecto 100% do celular. E eu notei que isso me ajuda em qualquer tarefa. Então, por exemplo, se eu estou preenchendo uma planilha, eu gero menos erros. Se eu estou numa ligação, eu presto atenção ali no que o meu cliente está falando, ou eventualmente a pessoa que está conversando comigo. Se eu estou no escritório, eu consigo terminar a atividade, porque antes eu começava a fazer uma planilha, aí eu atendia uma ligação, aí eu ia responder e-mail, aí eu editava um vídeo, aí eu começava a estudar, e aí depois eu voltava na planilha e me perdia. Então, acho que a capacidade de foco ela é treinável. O esporte te ajuda nesse sentido também, sabe?
Isso que você falou é muito perceptível, porque eu sou muito assim, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E uma das coisas que eu fiz e que melhorou muito foi parar de usar o relógio com notificação. Ah, boa ideia. Por quê? E me deixava ansiosa. Por exemplo, eu estava resolvendo alguma coisa, o relógio vibrava e eu recebia uma mensagem que eu deduzia que era mais importante. Às vezes eu nem parava para refletir se ela era realmente mais importante do que aquilo que eu estava fazendo. Mas eu queria responder aquela pessoa. Aquela sensação de imediatismo, de que eu preciso resolver agora, sabe? Exato. E aí, no final do dia, era isso. Eu estava com aquela sensação de exaustão, com várias janelas do meu computador abertas, e eu não conseguia seguir uma lista de tarefas. E aí você se sente improdutivo. E aí te leva a se cobrar mais. E aí você se cobrando mais, você acaba se estressando. Ou você vê pouco resultado no que você está fazendo. E o pouco resultado te desmotiva, né? Porque o que te motiva é o resultado, não adianta. Estava comentando aqui antes da gente começar o podcast, que há 1 ano e meio eu comecei a produzir conteúdo. Isso, o que me motivou a continuar, né? Sobre nutrição de plantas, sobre fertilidade, sobre agronegócio. Né? Então, o que me levou a continuar foi ver gente chegando, foi ver mensagens. Então, a falta de foco, ela te tira produtividade, te desmotiva no médio prazo. É porque o colateral não é percebido, né? Você só fala, tô perdendo atenção aqui, tô perdendo tempo e tal. Muita gente brinca, fala, quando eu entro no Rio, acabou, né? Eu fico lá no... Só passando o dedo, passando, né? Etc. Mas não, cara, tem um colateral muito além disso, sabe? E esse colateral é a desmotivação para você continuar fazendo suas tarefas ou o que você se propôs. Legal. A gente vai falar muito de nutrição de plantas, mas até quem não assistiu o primeiro podcast, né, tá lá disponível no YouTube, assista, tá muito legal também. Mas eu acho muito legal um assunto que você fala, que é isso, o profissional de alta performance. Porque hoje, independentemente da área que a gente atua, para você se destacar, você precisa ter um diferencial. E esse diferencial, às vezes, ele começa justamente nessas pequenas coisas, como criar o hábito de ter uma atividade física, né? Exato. Mas o que é o sucesso para você? É uma pergunta tão abrangente que é difícil de responder. No sentido mais genérico. O sucesso é alcançar aquilo que eu estou desejando naquele momento, que ele pode ser a longo prazo, né? Uma conquista que demora mais para conseguir, mas às vezes o sucesso é chegar no fim do dia e ter respondido toda a minha lista de tarefas. Isso para mim já é sucesso. E eu comemoro com essa lista de tarefas, isso. Entende? Porque às vezes a gente acha que o sucesso é comprar a casa ideal, né? Você comprar o carro ideal. E isso foi um exercício que eu fiz na minha vida. O meu sucesso está onde? É o vencer os desafios do dia, chegar no final do dia com aquela sensação de dever cumprido, que vai ser o degrau para eu atingir o que é o meu sonho maior. Exato. Então, vamos pensar que se você cumprir suas tarefas do dia, você vai ter sucesso. Então, o sucesso ele é a soma de pequenos hábitos que, isolados, parecem insignificantes, mas quando você soma, você atinge ele. Que atinge o sucesso porque você teve bons hábitos durante cada dia. Cada dia que você cumpriu todas as tarefas vai resultar no seu sucesso, no que você se propôs a fazer. Mas o que é o fracasso? É a mesma coisa. A soma de hábitos ruins, dia após dia. Quando você vê, você fracassou em vários aspectos. Então, por que eu te falo que buscar alta performance não existe uma fórmula mirabolante? Por exemplo, se um profissional se propõe a estudar 1 hora todo dia e fizer isso com constância, nós estamos falando de 365 horas num ano. Em 5 anos, ele está mais de 1.500 horas na frente de todos os outros. Mas quem estuda 1 hora todo dia, bem estudado? Se um profissional fala que vai fazer um curso, eu estou fazendo um curso de comunicação e escrita, porque eu não achava que eu escrevia tão bem. Mas é difícil, cara. Não é fácil escrever textos, etc., com coerência, coesão, etc. Então, eu busco isso que é mais uma etapa para eu ter alta performance nas minhas coisas. E já começa da sua autocrítica, de você analisar, não, eu não escrevo tão bem, mas eu preciso mandar mensagem para o produtor. Isoladamente, isso não tem relevância. Mas a hora que você soma, o cara se comunica bem, o cara escreve bem, o cara entende um pouco de marketing, ele entende de dados, ele consegue ser persuasivo, ele tem boa técnica, e aí ele consegue ser acima da média no que ele se propõe a fazer. E ele tem consistência com bons hábitos de treino. Cara, a hora que você soma tudo isso, você constrói uma pessoa melhor. E não que eu esteja, né, onde eu quero, mas assim, a construção é a soma desses hábitos. E quando eu vi, eu estava vendo o nível de investimento
que vários profissionais fazem, né? Olha as curiosidades. Mas eu estava vendo num Instagram de barbearia, o pessoal falando, cara, quais equipamentos você utiliza? Qual o nível da experiência do seu cliente? Seu cliente sai de lá sujo, sai com cabelo na blusa? Na roupa, A soma de tudo isso é o nível do seu estabelecimento. No caso, ele deu exemplo no nicho dele. Mas é para tudo, cara. Para tudo. Você vai fazer uma entrega, o produto chega danificado, esse é o nível da sua empresa. Você vai fazer uma entrega, você manda o boleto errado, vai fazer uma entrega, o cliente comprou vermelho, você mandou azul. Esse é o nível da sua empresa. Então, ele é uma soma. Não adianta se a menina faturou certo, se o produto foi mandado errado. Não adianta se você vendeu, se você entregou errado. Percebe que é uma soma? E é isso que você falou, não existe uma fórmula mirabolante. É muito mais da percepção de você se colocar no lugar do seu cliente, né? Hoje mesmo, ao meio-dia, a gente foi almoçar num restaurante e depois da experiência de passar pelo buffet e sentar na mesa, eu falei para as meninas, esse estabelecimento aqui, ele está com sinais claros de que ele vai fechar. Porque eu fiquei um tempo muito grande para pegar a carne, porque existia um fluxo muito grande de pessoas colocando comida na marmita, então você tinha que revezar o funcionário que estava atendendo as marmitas e atendendo o presencial. Da mesma forma, quando eu cheguei, o chapeiro estava completamente irritado, falando que ia embora. Havia uma discussão entre os colaboradores. O menino da balança demorou muito tempo para fazer aquele processo de colocar na balança, pedir, entregar a nota. Quando eu sentei, o garçom demorou para chegar, o restaurante não estava cheio. Eu pedi um limão e gelo na minha coca, ele falou que não tinha limão. Aí, para fechar com chave de ouro, no final, nós fomos até o caixa para fazer o pagamento e não tinha caixa. Ah, não tinha? Não tinha. E a gente ficou muito tempo em pé, eu e mais 4 pessoas, esperando alguém sair, com todos os funcionários olhando para o lado. Então, o quê? Falta gestão. Você vê claramente que a experiência do cliente lá não vai ser boa. E a gente tem que fazer essa percepção do nosso próprio atendimento e do nosso próprio negócio. Exatamente. Esse exemplo foi perfeito. É porque, muitas vezes, por exemplo, eu tenho 10 anos que eu estou no agronegócio. Então, eu vou ter uma tendência normal de olhar só para dentro do meu setor. Mas não, cara. Você precisa olhar para os outros setores e trazer aqueles ingredientes para o seu setor. Então, eu olho para tudo. Se eu chegar aqui, eu vou olhar. Se eu chegar na padaria, eu vou olhar. No supermercado, no restaurante, na concessionária. Hoje eu estive na concessionária e eu olhei várias coisas. Porque pensa que é como se fosse um restaurante, um chefe de cozinha. Ele vai pegar vários ingredientes. Dependendo da receita, ele vai usar um. Dependendo, ele vai usar outro. Dependendo do clima, ele vai usar um. Dependendo, ele vai usar outro. E isso que monta o sucesso de um negócio. Então, se eu sou do agro, eu não preciso olhar necessariamente só no agro, né? Então, quando eu falo de me capacitar para ter uma escrita melhor, é para expressar melhor o que eu preciso passar para o cliente, para atender melhor, para escrever algo melhor quando eu vou passar conhecimento, etc. Quando eu vou num restaurante e a minha experiência foi ruim, eu trago para o meu negócio e falo, cara, eu atrasei para mandar um boleto, o e-mail chegou errado, eu não peguei todos os dados, a minha entrega foi fora de hora. Aonde o meu processo está falhando, né? Aonde o meu processo está falhando. Ou não existindo, igual você falou. Aí não existe processo. Não existe uma ordem para você servir, para você e tal, você pagar e ser atendido e etc. Tudo que a gente fala dentro de negócios tem a ver com princípios de negócio. Tem um princípio nos Estados Unidos que fala no park, no business. Ou seja, você não tem estacionamento, você não tem negócio. Isso serve para qualquer coisa. Serve para o agro, para a barbearia. Quantas vezes a gente deixa de entrar em um estabelecimento porque não tem onde estacionar? E o que é isso no fim da linha? É marketing, não é? Exatamente. Você já reparou que farmácia, o estacionamento é maior que a loja? Isso é marketing. Porque na farmácia você compra porque você está passando ali e você vai comprar daqui tem vaga. E você tem um fluxo muito maior de pessoas, Você tem um fluxo maior de pessoas, a pessoa vai passar um determinado tempo ali dentro, às vezes tem que entregar uma receita e tal. E isso é marketing, cara. A pessoa acha que marketing é aquele post de Dia dos Pais, Dia das Mães, Feliz Natal. Marketing é muito além disso. O marketing é o que você entrega de valor para o seu cliente, que faz ele perceber o seu negócio de forma diferente. Eu, com nutrição de plantas, é marketing. Por quê? Porque é onde eu consigo ser acima da média e servir melhor o meu cliente. E ele vai perceber e falar, com nutrição de plantas eu vou, no que o Matheus me falar, eu vou preferir o serviço dele. E eu abro mão de outras coisas, entendeu?
Igual a farmácia, ela abre mão de ter uma farmácia muito grande para ter um estacionamento muito grande, porque ali ela, em vez de caber 20, cabe 25 clientes. E uma percepção também que eu tenho é que, às vezes, o seu diferencial, às vezes, não está nem no seu produto. Porque, por exemplo, como você trabalha com produtos de multinacionais, você tem muita concorrência. Uhum. Então, o diferencial ele está na consultoria técnica que você dá para o produtor, no atendimento muito mais do pós-venda do que necessariamente do produto que você oferece. Exato. Quando a gente vem para o agronegócio, quase tudo é commodity, né? Quase todos os produtos e o próprio produto final, né? Soja, milho, açúcar, café, etc. A ideia é que você consiga criar diferença no que é muito semelhante. E isso é muito difícil, né? Então, a parte técnica vai ser essencial. A estratégia que você desenha para o cliente vai ser essencial. Eu sempre posto no Instagram, durante a produção de conteúdo, eu falo, todo ano tem seca. Me admira demais quando eu chego e falo para o cliente sobre alguma coisa e ele, não, nós perdemos 20 sacos. Ou para um pecuarista, ele fala, não, morreram 30 vacas porque esse ano teve seca. Mas ano passado não teve? Ah, teve também. E nos últimos 10 anos? Ah, não, também teve. Todo ano morre. Cara, mas o que nós vamos fazer de diferente? Para mim, a missão do profissional é essa. Questionar e levar a solução. Ah, mas desagrada alguns. Cara, paciência, nós não vamos evoluir se todo mundo concordar com o que está todo mundo fazendo e continuar todo mundo no mesmo patamar. Hoje nós vivemos uma crise de crédito dentro do agronegócio. Hoje nós acabamos pagando por erros da época da bonança lá atrás, de gestão, de contratação, de expansão. De crédito acessível, com taxa baixa. Baixa, exatamente. Então hoje virou tudo, o governo não é favorável, a questão do crédito hoje ele é muito caro, desestimula, né, a pessoa, então voltou a ser o país da renda fixa. Cara, então é como se fosse um jogo de cartas. E as cartas são essas, nós temos que aprender a jogar agora. Não são as mesmas, né? E eu curioso, assim, que até virou um pouco clichê, mas que eu acredito muito, que às vezes é nesses momentos que a gente consegue uma oportunidade de, né? Como a gente passou pela pandemia e a gente criou muitas oportunidades em várias áreas, essa também é uma oportunidade. Porque se você consegue reduzir custo, ter uma maior produtividade, gastando um valor, né, razoável, dentro de um modelo de crise econômica, você tem um resultado muito mais positivo lá no final da safra. O agronegócio, que eu acredito, é quando o produtor está à frente do negócio, quando ele entende que o produto dele é uma commodity, então ele é um tomador de preço, né? Ele vai pegar o preço global e vai fazer o melhor negócio em determinada janela. E ele passa a ser o gestor de todos os recursos para conseguir o melhor negócio, já entendendo que o produto dele não vai ser precificado por ele, esse é o agronegócio que eu acredito que tem mais perenidade. Quando a gente vê no passado, né, recente, muitas margens altas e a capacidade do produtor de gastar mais e investir mais, e muitas empresas também fazendo isso, distorce a realidade do que é o agro hoje, baseado em commodity. Porque se você distorce demais, se a commodity está num preço muito fora, o que você tem que fazer é olhar o histórico e falar, não, isso não é o normal, eu vou aproveitar, mas o normal é que volte àquilo que era. E aí o que eu acredito é que o agronegócio se reinventa, eu acredito que o agronegócio tem essa capacidade pelo histórico, não vai ser a primeira crise, igual eu falei, não vai ser a primeira seca, não vai ser o primeiro problema de crédito, não vai ser o primeiro presidente que é desfavorável, mas vai ser sempre um momento de reinvenção para o agronegócio, porque ele se reinventa com tecnologia, com a força do homem do campo mesmo, e principalmente com aprendizados anteriores. E não adianta você ficar reclamando nessa lamúria, né? Porque eu vejo às vezes que você conversa com algumas pessoas, sempre a culpa é de alguém. Tudo bem que o cenário não está favorável por todas essas questões aí que você pontuou, mas eu vou continuar só reclamando? Ou o que eu vou fazer de diferente desse caminho aqui que está colocado para mim? É interessante fazer um paralelo, né? Que eu brinquei no negócio de ser chefe de cozinha, que você pega os ingredientes. No agronegócio, você vai ter que trabalhar, de repente, com a máquina que você tem, na terra que você tem, você não vai mudar ela. Ah, mas a do meu vizinho é um pouco melhor, então você tem que fazer com o que você tem ali. No clima que você tem, da região que você está. Por isso que eu acho inadmissível, todo ano, você perder X sacas, ou X cabeças de gado, ou
X hectares da sua lavoura por uma coisa que todo ano tem. Entendeu? Lógico que vão ter anos muito difíceis, sim, como está acontecendo no Sul, no MS, mas, no geral, não é contraintuitivo que você todo ano tem o mesmo erro. Então, eu faço um paralelo com o seguinte. Quando eu fui começar a produzir conteúdo, eu não sabia, aí eu queria contratar uma agência, aí a agência ia ser mais cara do que eu ia investir de marketing por mês. Então, por exemplo, se eu fosse investir R$1.000 em marketing, a agência ia ficar 2. Eu falei, então não vou nem impulsionar nada, porque vai ficar tudo na agência. Aí eu falei, o que eu tenho aqui que eu posso fazer onde eu me reinvento, começa a ser diferente? Questionamento. Basicamente, se você se questionar, você vai achar algum caminho, né? Exatamente. E hoje eu acho que falta as pessoas quererem questionar e propor soluções diferentes e pagar o preço de ver se aquilo funciona. Porque dentro do nosso cenário só vai ter uma evolução se parar a lamúria e iniciar projetos consistentes que levam a resultados diferentes do que a gente está tendo. Um deles a gente não consegue mexer, que é o governo atualmente. Onde a gente consegue? A gente consegue, eu vejo o pessoal procurando instituições privadas de crédito, eu vejo o pessoal se capacitando cada vez mais, contratando consultorias, casas de análise, etc. Isso tudo já são boas medidas. Mas, além disso, onde o seu negócio é ineficiente? Onde falta processo? Qual que é o nível de capacitação da sua equipe? Qual que é o ROI que a sua terra te entrega hoje? Eu falei sobre isso esses dias. O retorno sobre o patrimônio. O retorno sobre o valor imobiliário do seu negócio. Então, por exemplo, se eu tenho uma fazenda de 40 mil hectares, que vale, de 1.000 hectares, que vale 40 mil hectares. Tem várias aí. Uhum. São 40 milhões de reais. Qual o seu retorno hoje do seu negócio nesses 40 milhões de reais? Mas e o retorno do patrimônio, eu não posso pôr isso na conta? Claro que pode, véio. Porque se você não estivesse lá trabalhando, o outro estaria, e você estaria recebendo um rendimento daquilo. Exatamente. Então, são questionamentos. Eu levo para os clientes a ideia de, cara, se o nosso retorno aqui não está suficiente, o que nós vamos fazer para aumentar? Ou, tem outra atividade que me dá mais retorno nesse mesmo, igual você comentou antes da gente começar aqui, eu posso fazer um viveiro, eu posso fazer às vezes minha terra é menor, eu posso plantar café, eu posso ir para o HF, onde que eu agrego valor aqui dentro do meu negócio? O que eu não posso é continuar aceitando um prejuízo após o outro e me baseando em erros de terceiros, né, que eu julgo que eu não tenho competência para poder atuar neles. Mas isso que você falou de, eu decidi estudar e usar a rede social e usar essa estratégia de comunicação para agregar mais valor ao que eu estou vendendo e também me comunicar com outras pessoas, né? Isso é muito interessante, porque ainda hoje eu vejo uma resistência muito grande das pessoas de produzir conteúdo na rede social e de falar do nível de conhecimento que elas têm, porque você consegue agregar e atingir um número muito maior de pessoas. E, às vezes, não só com conteúdo de venda, com conteúdo de informação mesmo, que você está fazendo ali, você está levando uma informação que, às vezes, a pessoa não faz ideia, e de forma gratuita, e isso gera muita empatia das pessoas, principalmente. De fato. Bom, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu pensei só em 3 coisas. Qual a maneira mais fácil de eu chegar nas pessoas, sem que eu precise ir de porta em porta? Eu gosto de contribuir. Então, eu sempre gostei de dar aula, de ensinar. Falei, a maneira que eu tenho de todos os alunos estarem comigo sem eu precisar estar presente é aqui também. E, por último, divulgar meu trabalho. Porque eu falo que hoje, se você não produz conteúdo do seu trabalho, é preguiça. Porque você está ali, você está vivendo aquilo, você não pode documentar um trecho do seu dia, gastar 1 minuto, 2, 5. Aí o pessoal fala assim, mas se eu estou perdendo tempo fazendo vídeo, eu não vendo. Então, todo mundo que não faz vídeo bateu meta. Todo mundo que não posta conteúdo está batendo meta. Todo mundo está entregando 100% do resultado porque não posta conteúdo. Não, pelo contrário. A maioria das pessoas que estão exponenciais é que documenta seu dia. Não, minha jornada é essa. Estou aqui nesse cliente, olha que deu certo, o que não deu. Porque são muitas desculpas, né, para você não começar. E aí, depois que eu comecei, eu vi outro caminho. O digital, a venda que acontece ali, a exposição, as pessoas te conhecerem, é muito bom. Mas o colateral é muito mais importante. Sociedades, parcerias, patrocínios, oportunidade de compra, pessoas que você conhece, eventos,
tudo isso vem. Até o próprio network, né? Você conhece uma rede, você faz uma rede de contatos virtual. A gente se conheceu virtualmente, pela rede social. E eu chamei você para vir ao podcast porque eu conheci seu perfil. E eu falei, nossa, que bacana o conteúdo que ele está fazendo. Eu acho que é importante a gente abordar isso, sabe? E se você está lá escondido, fazendo a visita de porta em porta, não que não seja relevante, mas olha o tempo que você leva para fazer uma visita. Com um vídeo, você tem, sei lá, 20 mil visualizações, você está chegando em 20 mil pessoas. Em que outra situação você conseguiria reunir 20 mil pessoas do seu público para parar para te escutar, que seja por 1 minuto? Eu falo, o YouTube mandou lá, que a gente chegou a 500 inscritos e eles mandaram um e-mail, né? Você já tem um avião cheio de fãs. Que Aí legal. Eu achei legal o e-mail e tal. E olha que bacana essa percepção de valor, né? Porque às vezes a gente acha, nossa, só 500. Não, é um avião. Pô, né? E grande, né? E aí eu comentei com a minha esposa. Eu falei, tem 22 dias que eu comecei, né? Até por uma sugestão sua. E aí eu falei, cara, mas são 500 pessoas que assistem, às vezes 10 mil veio um vídeo no Instagram e tal. Quando que eu poderia impactar essa quantidade de pessoas? E pessoas qualificadas, porque esses dias eu estava procurando informações e aí eu achei um artigo de uma pessoa e estou estudando ele. E eu falei, deixa eu procurar esse cara. O cara me seguia. Já aí eu te falo, seguia. uma referência que eu estou estudando algo, acompanha o meu trabalho, às vezes consome do meu conteúdo também, porque o conhecimento ele está disperso na sociedade em diferentes vias. Talvez a pessoa entende mais que eu de um determinado elemento, numa determinada situação, mas em outro eu estou ajudando ela, em outro eu estou colaborando, em outro o filho dela está consumindo meu conteúdo. Que legal. Então, assim, você não sabe a dimensão que pode atingir. Eu sei, recentemente eu estive no AgriShow e aí algumas pessoas me conheceram, mandaram mensagem, falaram, você foi num dia diferente do meu, eu queria que você estivesse lá para a gente tirar uma foto. Eu falo, cara, tá chegando para alguém, tá chegando e tá valendo a pena. Recebo várias mensagens, então eu acho que não fazer o conteúdo hoje, além de deixar de colocar o teu negócio exposto para mais pessoas, na maior avenida que existe, a mais movimentada delas, que você não paga nada. É isso que eu ia falar, a mais barata. A mais barata. É a mais barata, porque é o que você falou. Você cresce mais rápido. Pensando aqui agora em abrir uma live aqui no Instagram. Fica à vontade. Pode abrir? Claro, Vou fica à abrir vontade. para o pessoal ver um trecho aqui. Mas é o que eu falo, cara, você não paga nada por isso. Exatamente. E isso é muito bacana, porque se você tem auxílio, por exemplo, de uma equipe profissional, você cresce mais rápido, mas não quer dizer que você não consiga crescer sozinho, você consegue. Claro, você tem que ter disciplina. E uma das coisas que a gente trabalha muito com isso, com produção de conteúdo para rede social, e uma das dores de todo mundo é o quê? É muito difícil manter regularidade. É muito difícil ter... Esse é um ponto. E a gente sabe disso, que é difícil. Não é porque você não tem assunto. Eu passo por isso no dia a dia, a gente passa por isso com os clientes. Mas uma coisa que você traz e que eu acho muito legal, que é isso que você falou. Eu até fiz uma brincadeira essa semana, né? Menino que não roda, não vende picolé. O engenheiro agrônomo, ele está sempre na propriedade. Sim. E você traz muito estudos reais, de clientes reais, do que está acontecendo e do tipo de orientação que você está fazendo. Então, além de você ter a prova social do que você está fazendo, você está trazendo uma experiência prática, né? Se você não tem conteúdo, você não posta conteúdo, né? Então, onde eu faço meu conteúdo usualmente, quando não é no escritório, é no campo. E ali eu trago a realidade, eu documento a realidade. Você pode perceber que hoje o pessoal se conecta muito mais com vídeos feitos de forma simples. Eu comprei microfone, etc., mas você compra o aparato, mas nem sempre se leva, não dá para usar. E as pessoas se conectam com aqueles vídeos. Então, na fazenda, eu passo uma situação real que aconteceu, eu passo uma opinião ou percepção de um cliente, eu faço muitas vezes perguntas para ele, da resposta dele, eu compartilho com os meus seguidores ou amigos que estão ali. E no campo, você aprende demais. É um erro. Tem um professor que chama William Albert, que eu gosto muito da maneira dele pensar. Ele foi um PhD de Missouri, então um professor americano, que já trazia conceitos que hoje, na agricultura regenerativa, na agricultura atual, estão sendo aplicados. E ele trazia naquela época. E um dos conceitos é falar que quem estuda
a agronomia, o solo, tem que estudar os livros, mas estudar a natureza. Então, eu estudo o livro e eu pego o que eu estou fazendo no campo e compartilho, porque daquele jeito ali eu estou estudando a natureza. Estou vendo a planta, estou vendo o que aconteceu, como que ela se comportou, em qual ambiente, o que é a opinião do cliente, o que nós podemos fazer para melhorar. E disso é conteúdo, cara, conteúdo. Que marketing, por isso que eu falo, marketing é espetacular. Quem não entende de marketing, hoje dentro de negócios, quem não colocar a sua empresa aqui na mídia ou produzir conteúdo relevante, de qualidade para o seu cliente, eu arrisco dizer que a inteligência artificial vai acelerar muito esse processo, mas dentro de 10 anos vai ser extremamente difícil se manter no mercado esse negócio. Isso que você falou de criar o conteúdo, assim, que eu vejo um ponto muito importante, que é a autenticidade. É você não tentar imitar ser quem você não é. Isso. Porque, tudo bem, o que Virgínia Fonseca e outros influencers que têm milhões de seguidores funciona para eles, mas porque tem muita verdade naquilo do dia a dia deles. Mas você não é Virgínia Fonseca. Quem você é no seu dia a dia? E, às vezes, quando a gente conhece alguém pessoalmente, você leva até um susto, né? Que pessoa é essa? Que não é a mesma pessoa assim. que está no Instagram. E aí, com o tempo, aquela imagem, aquele personagem que ela cria, ele não se sustenta. Não se sustenta. Então, até a imagem profissional, você acaba se perdendo. E eu faço questão de deixar isso claro, porque o meu perfil, até na bio, tem escrito aumento de produtividade, lucro por hectare, utilizando soluções inteligentes do agronegócio. É o que eu acredito. Eu acredito que eu consigo aumentar o lucro do cliente utilizando soluções inteligentes. Por que inteligentes? A maneira mais certa de fazer, a maneira que é mais eficiente. Você etc. não está vendendo algo hipotético, né? Isso, exatamente. E eu gosto de tudo que... todo processo pode ser melhorado. Então, eu gosto da maneira mais inteligente de fazer cada coisa. Só que eu não me resumo a isso. Meu perfil, eu mostro as corridas, os dias ruins, os dias bons. Eu mostro meu dia a dia. Mostra onde eu vou. Só não mostra onde eu moro, mas mostra a cidade que eu moro. Por quê? Porque o CNPJ, o CPF, a minha maneira de viver, com a minha maneira de lidar com os negócios, ela não pode ser muito divergente. Talvez pode ser um pouco. Eu trabalho de terno, mas sou um cara, né, mais informal, casual. Mas a pessoa tem que ser uma só, né, Catherine? Então, marketing, ele não pode se dissociar da verdade. Ele tem que ser só a maneira de você comunicar a sua verdade. Eu acho curioso, assim, né, que a gente tem vivido uma onda conservadora, né? Eu acho que a gente está fazendo um processo inverso, mas aí existem realmente os conservadores no sentido de se aproximar mais da religião, de buscar mais a união da família, seja no ambiente político, enfim, em várias vertentes. Mas aí tem aquele conservador de foto de versículo bíblico, né? Que está lá compartilhando. E tem quem vive na prática. E você vê isso na essência da pessoa, né? Aquela pessoa que realmente está se aproximando de Deus e que ela fala com propriedade o que ela está vivendo na prática. Quando ela para falar sobre um vídeo, por exemplo, a gente recebeu recentemente o Lucas, né? O Lucas Siqueira. E ele falou que foi recente a descoberta dele, a reconexão com Deus, do propósito que ele fez com a esposa e dessa busca que ele está fazendo para se reencontrar. Mas a gente vê tanta verdade na fala dele que é a mesma verdade que transparece quando ele grava um vídeo para a rede social. E isso é bacana, sabe? Você vê que a pessoa ela está sendo autêntica, que ela está sendo ela, aprendendo, buscando e levando essa trajetória dela para outras pessoas, porque eu me identifico com ele. Eu também estou mais recente, né, nessa busca. Então, essa autenticidade que a gente fala é muitas vezes de a gente pegar a nossa dor e fazer a outra pessoa se conectar com a nossa dor. Que não necessariamente é uma fragilidade, mas é uma área que a gente quer buscar, como você falou que você gostaria de escrever melhor. Exato. E eu tenho pretensão de escrever um livro um dia, né? Que legal. E eu acho interessante que você consiga documentar a sua jornada, porque nós temos jornadas semelhantes, né? Eu digo nós como sociedade. Então, de repente, muita gente nasceu no interior, muita gente tem pais separados, etc. Né? São N fatores. Mas o que mais gera hoje conexão entre as pessoas, né? É emoção, sem dúvidas. Você compra, você segue alguém, você se identifica com a fala, né? Por isso que os cortes aí são tão poderosos, né? Porque aquela fala gera uma emoção usualmente, né? São falas mais impactantes. E
nos primórdios da sociedade, o que gerava a conexão entre as pessoas? Emoção também. Então, certas coisas não vão mudar. E quando você vê que uma história é verdadeira, quando você vê que um processo, né, a jornada, o pessoal fala da jornada do herói, né? Não, esse cara saiu aqui, ele batalhou e aí deu errado, e aí ele fez de novo e deu errado. Todo mundo tem um pouco da jornada do herói. Todo mundo tem. Se você não tem jornada do herói, é porque você nasceu numa família muito... E você tem uma jornada também interessante para compartilhar, que muita gente quer estar lá. Exatamente. E aí eu tive com o Flávio Augusto e ele é genial, né? Tem 10 anos que eu acompanho. 10 anos? 10 anos, desde 2015, quando eu morava nos Estados Unidos, eu acompanhava ele. E aí, lá junto com ele, eu fiz uma pergunta. Falei, Flávio, você atingiu, né, na parte profissional e familiar, acredito que o máximo aí que você poderia. E aí ele falou... Um equilíbrio com solidez, assim, 30 né? Que a gente anos consegue... de casamento, não sei qual o patrimônio, mas é bem alto. Então, eu falei, cara, suas gerações já estão resolvidas aí para frente, né? Mas aí, o que faz sentido hoje, né, para você continuar fazendo negócios e gerando projetos e valor para as pessoas? Ele falou, cara, eu liberto escravos da mente. Eu libero pessoas da mediocridade, eu consigo aumentar o nível, a régua que você tem. Por quê? Porque ele é a pura jornada do herói. O cara saiu ali, fez um concurso, saiu do concurso, aí não viu que não queria, aí trabalhou para os outros, aí pegava ônibus e etc. E tudo aquela história dele, ela conecta em alguma parte com a sua vida. Primeiro emprego, deu tudo errado, não, agora eu vou fazer o certo, eu vou começar a fazer no meu negócio, eu vou replicar o meu negócio. E aí eu falei, por que nós somos escravos da mente? Porque você não acredita que é possível chegar. Porque você não acredita que é possível você flutuar dentro daquilo que você vê. Você acha que não, aqui agora cheguei no máximo meu, que eu acreditava ser possível, eu ultrapassei os meus limites. Não, cara. Tem uma fala da Endeavor, lá foi num Day One, que era um evento da Endeavor, que é, se o impossível não existisse, até onde você conseguiria ir? Porque de onde... Às vezes a nossa mente ela não consegue projetar, né? Onde a gente quer chegar. Porque de onde foi definido pode, na verdade, né? o que é impossível, né? Então, eu vejo nessa jornada do herói o próximo passo. Pô, eu conheci gente da minha cidade, ou de cidade menor do que a minha do lado, que é o Gustavo Lima, por exemplo, que saiu de uma cidade menor, aí ficava muito lá na minha cidade, começou a fazer show, aí foi para Goiânia, aí dormiu na rodoviária, aí deu tudo errado, aí o cara falou, não, você não vai cantar, não vai virar nada. Aí agora, ele é gênio. Quem não conhece Gustavo Lima hoje? Quem não conhece. Mas assim, é uma jornada. Então, por que não documentar a sua? Legal. Né? Então, eu acredito que democratizou, é acessível. Hoje eu posso levar conhecimento, hoje eu tenho alunos, consigo gerar valor para as pessoas e por que não fazer? E assim, a gente se conheceu antes desse momento que você teve com o Flávio Augusto, mas sabe uma coisa que eu percebi e que é uma coisa que eu acredito muito, que a gente tem que ter mentores e pessoas que a gente se espelha, né? Sempre. A gente sempre tem que estar cercado de pessoas que são melhores que a gente e absorver o máximo delas, porque se você está num ambiente medíocre, você acha que você já está superior que todo mundo e você não está crescendo, você está denegrindo. Mas é perceptível a mudança em você após o encontro com ele. Eu acho que o conhecimento que você conseguiu absorver lá, você fez algo que poucas pessoas conseguem, que é aproveitar a oportunidade. Foi interessante. Essa é uma passagem boa, porque em 2015 eu ouvia podcast morando nos Estados Unidos, trabalhando na universidade lá. E era o GVCast dele, né? E aí eu falei, cara, um dia eu vou sentar na mesa com o Flávio. Eu falei isso, eu profetizei isso, né? E aí passamos pelo MBA, finalizei as aulas do MBA. Não fiz o MBA com esse intuito, até porque não tinha essa promessa, sem encontrar com ele, nada disso. O MBA é 100% online, era ele e o Thiago Nigro. E o MBA era na minha área, marketing e vendas, minha área de comercial. Aí eu cheguei em Alphaville, encurtando a história, e chegamos lá, eu tinha sido selecionado, eu já sabia, mas eu cheguei lá, eram 300 alunos e 3 para fazer o episódio do conselho, que inclusive é um episódio que está disponível no YouTube, mas não listado, mas eu consegui assistir em casa. E aí, eu falei, cara, aquele sonho se realizou 10 anos depois, 9 anos depois, mas quase 10.
E hoje eu tenho a chance de talvez fazer perguntas da minha vida, porque naquelas caixinhas de perguntas são milhares, para o cara que eu tenho como referência em termos comerciais, de empreendedorismo. Olha a importância de você estar preparado para esse momento, Exatamente. né? Porque se você está na frente do cara que você esperou 10 anos para poder ter esse momento de conversa e você não está preparado para fazer as melhores perguntas... A sorte te encontrou despreparado. Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma pergunta bem pertinente. Depois fazer uma do meu negócio, depois fazer uma dos próximos passos e tal. E eu tenho várias dúvidas, assim, que às vezes as pessoas te dão opiniões. Mas tem o pessoal que fala que... e eu também complementei isso aí, tem boa parte minha aqui, então vou assumir também uma meia-culpa. Que dica não vale nada, né? Dica, ninguém vive de dica, ninguém constrói nada relevante com dica. Ela pode te despertar, Ela né? pode Te te mostrar despertar. um caminho que eu acho importante. Isso. Mas ela não vai resolver os seus problemas. Mas assim, falar, não, essa empresa aqui foi 100% na dica. Eu fiz meus investimentos 100% baseado em dica. Não vira. Aí você tem opiniões, que eu acho que você não deve seguir, a não ser as que você peça. Aí você tem conselheiros, porque você deu essa cadeira para a pessoa. Então, você pode me dar um conselho? Eu estou te pedindo. Aí você me dá um conselho, eu vou ouvir, vou levar em consideração e muitas vezes vou colocar em prática. E tem mentores, que são pessoas que às vezes são inacessíveis, mas que você segue que elas falam pelos resultados, pela jornada que elas tiveram. E aí eu pude pedir um conselho para o meu mentor. E aí eu falei com ele, cara, o que você acha que eu devo fazer? Eu trabalho com agronegócio, gosto de nutrição de plantas, tem 10 anos, já dei aula na faculdade disso, eu gosto disso, mas eu quero ser empresário. Eu quero ser agrônomo / empresário. Uhum. Aí você vai ter que deixar de ser agrônomo em algum momento. Eu falei, tá bom, eu estou disposto. Aí ele falou, então cria uma marca. Não existe nada sem marca no mundo. Muitas vezes a marca fica e a pessoa vai. Por que as marcas têm 100 anos, 200 anos? Não existe pessoa com 200 anos, mas existe marca. Esse foi o primeiro ponto. Então, igual você tem a agência Agrocatarinas, se porventura tiver 3, 10, 15 pessoas, continua sendo. A marca fortalece. No agro pode também. E um segundo ponto que ele, assim, bem resumido, né, que ele falou dentro dessa marca, você precisa construir algo onde não necessariamente as suas horas do dia serão o seu ativo. Ou seja, se eu trabalho 10 horas, que é a média que eu trabalho, às vezes eu saio de casa 6, 6h30, 7, e volto ali 18, 19, 20 horas. Então, ele falou, não se apegue a essas 10 horas. Crie um projeto onde você consegue gerar valor para mais pessoas, ele vai te remunerar por isso e, além disso, vai impactar mais gente. E que seja um ativo que não dependa necessariamente de você, diretamente, né, de você. Que eu acho que esse é o principal desafio, porque até recentemente a gente falou muito aqui também sobre imprevistos, né? Se você é um profissional autônomo, você sofre um imprevisto e você precisa estar diariamente prospectando e fazendo visita, você não tem uma renda passiva ou você não tem, como a gente falou muito dessa questão do seguro de vida, que te gere esse conforto e essa estabilidade, né? É isso. Naquele momento, o quanto eu vou ter que continuar correndo atrás, né? Eu li Pai Rico e Pai Pobre, que ele fala muito da corrida dos ratos, né? Exatamente. Você tá correndo ali, ó, na roda e você tá só pagando boleto e no final do mês você tá pagando boleto e você não tá se profissionalizando para sair da corrida dos ratos e você não tá gerando uma renda passiva. Porque hoje você precisa comprar tempo, né? E recentemente eu estava lendo acho que foi o Thiago Nigro que escreveu um livro que chama O Homem que Comprou o Tempo. E aí a pauta dele Eu não li ainda, mas eu achei bem interessante. Ele fala que se você ainda não atingiu a capacidade de fazer só o que você quer, por exemplo, eu gosto disso aqui. Gosto de conversar com as pessoas, gerar conteúdo. Ensinar, dividir. E tal. Mas eu não gosto muito de ter que me deslocar para longas distâncias. Mas meu trabalho me exige que eu faça viagens, às vezes, de 5 horas. Que eu acho ineficiente, mas por enquanto não existe um transporte mais eficiente, então beleza. Mas ele falou, a hora que você atingiu esse nível de falar, não, agora eu vou fazer só o que eu quero, provavelmente você vai prosperar mais, mas você vai ser livre. Então, essa questão de criar algo que não dependa das suas horas do dia e de você, foi um dos pontos que despertou, né? O Flávio despertou. E foi em dezembro, dia 6, se não me engano, ou dia 2. Então, estou fazendo aí 4 meses, 5 meses. E de lá para cá, 100% da minha energia são nos negócios, família,
nos princípios mesmo e, né, nessa criação de algo que vá além da minha pessoa, né? Que lógico que eu dependa vou, só de você. Sim, lógico que eu vou estruturar, vou estar sempre ali, porque eu gosto mesmo, eu amo o que eu faço, mas eu já tive loja de roupa e eu tinha uma marca, né? E eu entendo que faz sentido em todo negócio você ter marca. E a marca não pode estar só no profissional, entendeu? Então, acho que esse foi um dos conselhos mais valiosos. Ele fez outros, né? E um que eu gosto de pontuar aqui, até para todo mundo que estiver assistindo, sempre se lembre disso, né? Porque muitas vezes as pessoas não cobram pelas coisas que elas fazem. Tem vergonha de cobrar? E chegar aqui e falar, não, Catherine, meu serviço é tanto. Você não está nem valorizando. Se valorizando, não. Quem vai te valorizar? E ela fala, não, quanto que você acha que vale? Para a pessoa que está comprando. E aí ele falou assim, existem 3 divisões. Hobby, caridade, né, como se fosse você doar para alguém, e negócio. Ele falou, eu sou o professor mais bem pago do país hoje, ou um dos. Ele, né, comentou. Ele falou, isso é negócio. O que eu faço tem que gerar lucro. Isso é um negócio. Um hobby é algo que eu faço para mim e estou disposto a gastar dinheiro para minha satisfação. E uma filantropia, uma caridade, eu faço só em prol do próximo. Não é a minha satisfação, é pensando no próximo. Divida bem isso na sua vida, porque tinha uma aluna que falou que queria vender copo organicamente ecológico, sustentável. De material reciclável. De material reciclável. Aí, ela na pauta, ela colocou muita coisa que era a missão lá de salvar o mundo, com relação à sustentabilidade, e juntou com o negócio. Aí ela falou, não está dando. Aí ele falou, não vai dar. Porque as coisas não se conversam. Não Exatamente. Vai ter equilíbrio. Ele falou, faz negócio, ganha dinheiro e arruma uma maneira de você cumprir sua missão ecologicamente sustentável com o mundo. E aí você ainda pode ter o hobby, que é uma coisa que te dá prazer por fora disso. Que ele falou que para ele era tocar violão. Mas tem isso bem claro. A pessoa mistura. Então, por exemplo, eu sou agrônomo, sou engenheiro agrônomo. Essa é a minha profissão. Meu ganha-pão vem disso. Certo? Então, isso é meu sustento. Aí se eu chego e falo, não, eu vou olhar a sua fazenda inteira e gastar a gasolina toda, e aí você vê quanto que você me dá no fim do dia. Se na sua visão foi R$10, aquilo ali para mim não vai ser suficiente. Então, eu preciso ser Matusalém para conseguir sobreviver 900 anos com isso. E você se desestimula também, você né? se desestimula. Então, você precisa encontrar um meio termo que te remunere. Mas aí, às vezes, para alguém, você pode fazer esse serviço até gratuito, porque aí é filantropia. Isso é o hobby, talvez é seu hobby também ir para a roça, então tudo bem. Mas divida bem as coisas, porque eu acho que hoje, e esse conselho para mim foi espetacular. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma do meu trabalho, o que é negócio, o que é meu hobby, corrida. Não dá nem R$1, eu gasto dinheiro com tênis, com prova, com blusa, com roupa, com óculos que aumenta pace, o relógio que marca tempo. Com marca-tempo, com gel, é hobby. E caridade eu faço. Tem as pessoas que eu ajudo, as famílias, a igreja e tudo mais. Muito bem definido. Então, Flavião, se você estiver vendo aí, um abraço. Inclusive, isso que você falou dele, eu já assisti uma entrevista dele que ele fala que ele precisou ganhar muito dinheiro para fazer o que ele tem vontade e não o que gera renda. E hoje, fazendo o que ele tem vontade, que ele falou que ele adora dar palestra, que ele adora conversar, ele tem ganhado mais dinheiro do que ele ganhava antes. Ele falou isso. Porque ele faz com prazer mesmo, né? Porque ele fala que o propósito é definido, né? O propósito, muita gente confunde. De nutrição de plantas está 10%, 90% outras coisas. Mas, assim, em termos de propósito, quando eu falo que o propósito é definido, eu escolho ele, né? Então, quando você escolhe e consegue viver ele, é a receita para você prosperar. Só que muitas vezes a gente não pode, né? Você tem que ainda... E esse propósito ele tem que estar definido, porque é o que você falou lá no início, né? Qual que é o seu propósito? Ter um melhor rendimento... Aumentar a lucratividade para você passar a fazer coisas que você gosta. Então, se você tem um caminho de onde você quer chegar, você sabe quais são as etapas que você tem que passar. Porque o que eu vejo muito é que as pessoas... eu quero ficar rico. Tá, mas você quer ficar rico como? Todo mundo se perguntar, vai querer. Vamos por parte, né? Qual que eu acho que ninguém vai falar, não. Eu, o mais pobre possível, acho que é o melhor para mim. Exatamente. Mas o que você faz bem? Isso. O que você gosta de fazer? Não, eu faço isso bem, eu gosto de fazer, então isso aqui tem um potencial de mercado. E o que eu posso fazer para melhorar isso que eu faço bem?
para eu me destacar e chegar a ser esse profissional diferenciado, entende? Para realmente aquilo ali virar um produto. Acho que é isso, você primeiro definir onde você quer chegar, para depois você identificar qual é o caminho que você precisa percorrer. Demais. E isso aí vai muito de encontro com o que eu vivo às vezes. Eu fui conversar com um aluno, eventual aluno, e aí eu falei, eu tenho a mentoria aqui, o curso, se você tiver interesse e tal. Mas você já definiu o que você quer? Eu acho que eu posso ser bom em um pouco de cada coisa. Eu falei, não dá. Por isso que a gente escolhe um nicho, a gente escolhe uma coisa para fazer, para você ser acima da média nisso. E aí, mas eu acho que dá. O famoso pato, né? Não adianta. Você não vai fazer nada não bem. Voa, não anda direito. E eu vejo as pessoas tentando ser bom em tudo e não conseguindo evoluir em nada, e não ser uma referência em nada, e não escolher nada para abraçar aquilo. Mas é o que você falou, por que você não vai no que você gosta? Tem algo que você gosta mais. Se você não gostar de nada, sai daquele ramo, porque aí realmente não vai virar nada. Como diria o Racionais MCs, né? Essa tu puxou lá do fundo do baú. Essa coisa de viver do que gosta é para poucos. Então, eu acredito, hoje eu vivo do que eu gosto. Eu amo o que eu faço. Mas tem coisa dentro do que eu faço que eu preciso fazer, eu não amo, mas eu faço. E, normal, adulto, todo mundo precisa sobreviver, todo mundo tem suas obrigações, responsabilidades. Mas aí eu vou perguntar pro cara, e quanto você está disposto a investir? Não, mas aí é caro, mas aí eu não, aí não tem jeito. Aí quando você começa a falar, igual você comentou, não, você quer ser rico, mas você não quer investir nada. Você quer ter um negócio, mas você não quer ter risco nenhum. Você quer começar o seu projeto, mas você não quer se expor. Então eu falo, cara, se você não quer investir nada, que nível de profissional que você quer? Como que você quer ter a caminhonete que você busca, pôr seu filho numa escola particular? Não vai ser que esse conhecimento que você tem, não, cara. Não vai ser que esse atendimentozinho que você dá aí que você vai conseguir isso, não. Não vai ser com o tipo de palavreado que você fala que você vai conseguir. Não vai ser com o nível de técnica que você tem que você vai conseguir. Você vai precisar investir no seu negócio. E muito pouca gente fala isso. E eu não me importo. Eu falo porque, cara, vai me seguir quem acredita nas mesmas coisas que eu acredito. E é isso que eu acredito. Eu facilmente investi mais de R$200 mil pós-formado. Só em cursos e especialização. Só em cursos. Né? E hoje eu estava conversando com um amigo. E aí ele falou, esses masterminds seus não estão valendo muita coisa. Eu falei, cara, do meu começo para agora, eu te garanto que algumas vezes eu já consegui tanto multiplicar financeiramente, quanto como pessoa eu sou mais confiante. Acho que eu evoluí. Mas eu respeito a sua opinião, mas não subestime o conhecimento. Mas faça meu mastermind e depois. Exatamente. Me fale, né? Se ele. Ande comigo. Isso. Vem pro meu mundo. Faça isso para ver se você não vai conseguir evoluir, né? Nesse sentido. Se eu, próximo de pessoas igual o Flávio, ou de professores, ou de pessoas que estão onde eu busco chegar, talvez não tão longe quanto o Flávio, mas eu busco chegar num patamar onde eu faço o que eu amo sem necessidade de fazer mais nada, e o que eu não quiser fazer eu vou delegar. Com tempo de qualidade. Com tempo de qualidade, vivendo da maneira que eu acredito. Mas vai demandar investimento, Catherine. Não existe nada, isso é uma utopia. Você fala, não, eu 100% fazendo só o que eu gosto, sem investir nada, sem correr nenhum risco, eu vou chegar aonde eu busco. Isso não existe. Não existe. E o pessoal vende muito isso, né? Porque é muito simples você falar que da cadeira da casa da pessoa ela vai fazer X reais por mês e sem trabalhar nada. Aí a pessoa entra na plataforma lá e perde a conta. Eles tomam Hackeiam a conta. Porque é assim, cara. Todo mundo gosta dessa história fácil, né? Não existe nada disso. Para 10 anos... Se passaram 10 anos desde esse primeiro episódio aí, e estou longe do que eu busco ainda, mas toda essa jornada foi de muitos erros e acertos, e ela não tem fim. Mas isso eu acho interessante também, porque a gente se compara muito com as outras pessoas, principalmente pela rede social, né? Você vê alguém tendo sucesso em alguma área, talvez até nem tem tanto sucesso, mas ela cria uma narrativa para ter sucesso ali naquela área, e aí você não observa qual foi a sua jornada. De onde eu saí? Isso. Quanto eu evoluí nos últimos 10 anos? Porque é o que você falou, eu não estou no patamar onde eu quero chegar, mas quem era o Matheus de 10 anos atrás? Isso aí. Eu peguei esses dias, eu estava
postei um conteúdo e aí recebi uma mensagem. Eu tinha uma foto com você em 2015, nessa mesma feira e tal. Aí eu falei, cara, eu não vivo isso aqui agora, por causa do Instagram. Acho que eu nem tinha celular. Não, tinha celular, mas eu nem tinha, não tinha nada disso, não tinha conta de rede social. Eu gostava de ir na feira. Eu gostava de estar lá. Eu me sentia bem, eu buscava brinde, eu buscava informação, eu perguntava para as pessoas, tirava foto com professores. Na época, os professores ainda não eram nada em rede social, né? Era só o mesmo professor. E aí eu falei, cara, eu gosto disso, porque eu vivia isso há 10 anos atrás, sem ganhar nada. Então, acho que eu encontrei o caminho, sabe? E outra, essa jornada aqui é muito curta, para você não correr nenhum risco. Eu quero chegar nos 60, e aí eu tenho certeza que eu vou deletar tudo quanto é conta e vou para algum lugar. Eu duvido. Vou. Mas, assim, simplesmente vou quitar mesmo, deletar tudo e acabou. Mas eu quero chegar lá e falar, não, eu acho que eu arrisquei da maneira que eu podia, com 20, com 25, com 30, com 40, me desafiei, consegui evoluir até onde eu consegui investir em mim. E agora o maior investidor do mundo está se aposentando e ele falou, cara, não existe investimento maior do que você fazer na sua pessoa, em você mesmo, cara. Você vai conseguir, você se vê diferente, entendeu? Então eu não tenho receio nenhum de falar para a pessoa, cara, com esse conhecimento, com esse atendimentozinho, com esse material que você está trabalhando aí, você não consegue atingir, não. Mas olha só, o Warren Buffett está se aposentando com 84, acho, né? 94. 94. E nem por isso ele vai deletar as redes. É uma conversa que mas a gente vai ter. Tem? Ele tem rede. Não sabia. Eu não sei se é ele mesmo que usa, porque é muito mais de informação, assim. Eu imagino que ele deve ser de uma assessoria. Mas mesmo assim, uma coisa que eu admiro muito nele, claro, além de todo o conhecimento que ele tem, né? É principalmente dele continuar se expondo a dar palestra, a conversar com as pessoas, a oferecer esse conhecimento, que é o que a gente vem falando desde o início, né? E é bom ver ele falar, né? Nossa, demais. É muito bom ver ele falar, porque acho que das 10 pessoas mais ricas do mundo, a maioria tem... A empresa por exemplo, Louis Vuitton, ou de tecnologia. Marca, né, de expressão. Isso. Ele não. Ele é a própria marca. Ele é a própria marca e ele transformou a indústria têxtil numa empresa entre as top 10 do mundo e simplesmente fazendo aquilo que ele acredita durante o tempo, porque até os 55, se não me engano, ele não era expressivo nas listas, né? Mas ele acreditava naquela ideia dos juros compostos, como ele diz, né? Eu tenho um livro lá dele que chama Bola de Neve, mas é muito difícil fazer tudo que demanda tempo, né? É muito difícil você criar um Instagram e você só vê 3 pessoas depois de um mês. 3 me seguiram, Eu tinha 1.000, agora tem 1.003. Aí a pessoa fica em dúvida assim, eu vou aproveitar a minha conta, que eu tenho minha família aqui, meus amigos, ou eu crio uma nova só para ser profissional. Não muda nada, daqui a um ano não muda nada. Porque a maioria da sua família e seus amigos não vão te apoiar mesmo. Então não são eles que vão comprar de você, nem te dar like, nem nada. Desconto, exatamente. Mas então, eu amo minha família. Não, mas a família que a gente diz de dentro de casa, essa vai te apoiar. Claro. E vai te incentivar, às vezes, até numa coisa que não é tão boa, porque eles querem te ver feliz e tudo, mas eles também querem um certo nível de segurança. Agora, no geral, quem você tem ali no seu círculo social não se prenda naquilo. Entendeu? Amigo, conhecido, parente. Isso aí não vai virar nada para o seu negócio. Pode ficar em paz. Se você for depender deles, pode ter certeza que você não vai ter um negócio. Então, começa de onde você está, mas eu falo que você precisa começar e não se importar se no primeiro mês só 3 pessoas seguiram. De ontem para hoje apareceram 90 novos seguidores na conta. Foi muito bom. Que legal. Em um dia. Quer dizer mas no início era 3. No início saía um. Acho que eu falei merda, porque o cara não gostou do meu conteúdo. Mas isso é uma percepção também. Claro, a gente analisa muito métricas, né? Uma percepção de que você está falando um conteúdo que realmente é relevante para sua audiência. Então, poxa, que legal, encontrei um canal aqui, eu posso continuar nesse caminho. E formato, né? Linha editorial. Formato, principalmente. Cara, eu falo que você hoje é estudo. Tudo. Não existe um formato que funciona para todo mundo. Isso. E você precisa saber, dentro dessa plataforma aqui, por exemplo, estou falando de Instagram, tem um formato que funciona, uma linha editorial que funciona melhor, para mim. Aí agora no YouTube eu estou aprendendo outro. Aí em outra rede vai ser outra. Com o meu cliente, é outra. Com certeza. Então, por exemplo, eu vou na fazenda, eu faço um relatório para ele. E eu tenho que mandar um relatório simples, direto. Ele não quer levar na Sparta. Ele quer saber para o negócio dele se tem algum
perigo, se tem alguma oportunidade, é isso. É uma opinião minha. Então, para tudo na vida, demanda você estudar. Com certeza. Tempo de tela, de tentativa e etc. E as pessoas não querem. Entendeu? Ela faz o conteúdo que para ela é bacana, mas você não está ali para você está ali para servir. Que legal. E aí você começa... Eu encontrei uma linha editorial muito boa agora. Então, estou seguindo nela. E ela está dando muito resultado. Mas os primeiros meses... É teste. Cara, é teste. Aí eu... E às vezes você faz um vídeo e você tá tão empolgado. Não rende. Nada. Aí você pensa, o que eu fiz de errado? É. Não, às vezes é o horário que você postou, às vezes é alguma linguagem que você usou. Uma série de fatores, né? E eu acho que esse é o maior desafio da rede social. É você conseguir entender qual é o seu caminho dentro dela. E além de... Exatamente. E além disso, você tem que fazer com amor todos eles. Os que você acha que não vai dar em nada, que pode ser os melhores. Exatamente. E aquele que você está super empolgado, que você fala, esse aqui eu vou explodir. Nossa, ficou muito legal. Esse aqui eu vou... E realmente dá uma desanimada, né? Quando a gente O pensa programa do... conteúdo... conteúdo tá muito legal, não. Exatamente. Aí... Só eu achei legal. Você é o próximo Primos Agro agora. Mas assim, não é porque eu digo que a internet não é sobre você ser o melhor do seu nicho. Não é sobre isso, cara. As pessoas elas se prendem muito nisso. Eu não sou o melhor cara em nutrição de plantas e adubação e fertilidade solo. Não sou. Mas você gera conexão para quem está ali. Mas eu sou bom no que eu faço. Eu me considero um cara que tem conteúdo para passar. E para aquelas pessoas que gostam do meu jeito de explicar, do meu jeito de falar, do meu comportamento, do meu tipo de conteúdo, da maneira que eu passo, eu sou a melhor pessoa. Que legal. Entendeu? Então, por fim, eu digo que quando eu vou num show de um cara, Gustavo Lima, ou eu vou num show de comédia, ou eu vou num jogo de futebol, ou eu vou num jogo de basquete, eu não vou pelo jogo, pelo time. Muitas vezes eu vou por uma pessoa. Porque, não, eu gosto daquele jogador. Eu gosto... Quero ver ele jogando. Exatamente. E esse cara vive do jeito que eu acredito. Uhum. Eu vou no show da... Eu perdi um show nos Estados Unidos, eu não lembro de quem Lady era. Gaga? Não. Tá aí um que eu não me identificaria. Né? Esse é um que eu não me identificaria. Eu ia achar um pouco estranho mesmo. Não, mas era o Coldplay. Perdi um show do Coldplay lá nos Estados Unidos. Na época eu tinha um bloqueio de escassez. Eu não quis pagar o preço que era o ingresso. Mas aí eu falei, cara, eu vou porque eu gosto daquela música específica, que ela é muito top. Então, assim, conexão na internet é a mesma coisa. Mas se fosse para todo mundo comprar do melhor, então você vai no melhor professor de universidade aí que existe nessa área e pede aula particular com ele. Não é isso. Internet é conexão. Qualquer coisa, seja agronegócio ou não, as pessoas compram também por relacionamento. Com certeza. E sabe o que eu acho interessante? A gente está falando de agronegócio, mas ao mesmo tempo... De Lady Gaga. Também. Mas ao mesmo tempo você precisa entender... ter muita clareza dessa questão financeira, da estratégia, de crescimento pessoal, porque tudo isso vai refletir lá no profissional que você é. E isso também é um tema que você aborda na sua consultoria, no seu mastermind? Como é que é esse curso? Sim. Eu sempre falo que o profissional não é formado só pela técnica, né? Então, eu sempre falo sobre essa questão de carreira, de construção de carreira, de posicionamento. É muito diferente hoje você ter audiência de você ter autoridade. Não sei se você consegue perceber isso, mas com certeza claro. Você vê isso muito bem. Tem muita gente que tem 200 mil seguidores e não tem autoridade naquele segmento, entendeu? Ela não é ela que vai dar uma palestra, não é ela que vai dar uma aula, não é ela, ela só não é gera ele. Um entretenimento, né? Pode ser ela ou ele, mas ela não é autoridade naquilo. A audiência são pessoas que te assistem, gostam do que você fala ou te assistem. A autoridade é uma pessoa que a opinião dela vai ser levada em consideração para uma decisão. Então, eu falo isso no Mastermind, por quê? Porque se você for construir uma carreira, faça isso de forma intencional, porque o tempo vai ser o mesmo. Então, hoje eu estou trabalhando com esse segmento, hoje com esse. Agora eu parei, agora eu fui para outro ramo, aí eu voltei para o agro. Eu não vou investir não, porque é muito caro. Mas se é caro e te aproxima do que você busca, da maneira que você quer se posicionar, você quer criar autoridade nisso, você quer ser uma referência nisso. Então, além do técnico, a gente passa por aspecto de definição, né, do que o profissional busca, e soft skills. Então, oratória, inteligência emocional, os hábitos,
a questão de como a pessoa hoje ela se vê, que é o que você falou de autocrítica, e onde ela acredita que ela pode melhorar. Porque o que eu mais entendo é que a pessoa fala, não, eu já sei vender. Tá, você sabe prospectar? Qual que é o seu processo de vendas? Você tem um CRM que você cuida da sua lista de clientes? Você utiliza quebra de objeção? Você tem ciência de qual etapa da venda ela se encontra? Você busca ele com que recorrência? Quantos contatos você tem por mês? Qual que é a sua maneira de captar lead? Esses dias eu estava falando numa palestra e a gente está falando e aprendendo, né? Uhum. Aí eu falei, não, deixa eu montar um funil aqui. Aí montei um funil lá e tal. Ele tinha 6 etapas. Aí eu falei, se você errar nessa primeira etapa aqui, não adianta você fazer todo o resto. Qual etapa? Qualificação. Às vezes o cara faz 10 visitas e gasta gasolina e vai, e insiste, e desgasta ele, desgasta o cliente. O cliente não é qualificado para o que você busca. E uma coisa que você falou no começo aqui, que a gente estava conversando aqui nos bastidores e que eu concordo 100%, que é que a primeira abordagem é você perguntar quanto tempo você tem para a nossa conversa. Exato. Quanto tempo? Porque às vezes o produtor ele está com a tarde inteira lá disponível, né? Um caso bem raro, mas às vezes ele tem 10 minutos e se você ficar ali enrolando e não aproveitar essa oportunidade de conversa que você vai ter com ele, você não vai nem entender o que ele precisa. Não vai. E adianta você oferecer produto para soja, para o cliente que está plantando melancia, morango, batata. Você qualificou errado, cara. Você vende produto para soja, qualificou errado. Ou você está oferecendo para um cliente que já tem um parceiro, ou ele é dono de uma marca que tem produtos. Não insiste, vê uma outra oportunidade, né? E aí dentro desse mesmo cenário é a questão do tempo. Tanto que é ruim você chegar num lugar e seu tempo não ser valorizado. Ou se eu marquei um horário, eu quero que meu horário seja respeitado. Entendeu? Então, exemplo, eu gosto de ir na barbearia, que eu estou deixando agora o meu cabelo crescer, porque a calvície é um desafio. Você que for homem, você está me vendo aqui, é um desafio para um homem, cara. Então, deixe seu cabelo crescer e cuide dele. Já faça um investimento para fazer implante. Tem que investir. Não, implante não. Para não cair o cabelo. Então, eu falo sempre o seguinte, eu chego lá agora não é cabeleireiro mais, é barbearia, barbeiro. Barbeiro, hambúrguer artesanal, gourmet, né? Mudou tudo. Gourmetizado, né? Agora. Então eu vou lá, eu não quero ficar esperando 30 minutos. Eu falei que eu chegava às 4. Pô, sábado, 4 horas da tarde. Eu não quero ficar aqui até 4h30. Então tá errado. É a mesma coisa eu chegar no cliente, eu cheguei sem avisar. Aí eu não pergunto quanto tempo. Aí eu tô tomando o tempo do cara. Ele já não tá querendo fazer negócio, ele tá querendo falar, cara, dá licença, por gentileza. Então, assim, às vezes até entrega. Eu já teve uma vez que eu cheguei na fazenda do cara 8 horas da noite fazer uma entrega de produto. Tudo errado, planejei o dia errado, errei a rota, errei o caminho. Aí, aquele dia que nada acontece. Errado. Cheguei lá, o cara tava de chinelo, teve que abrir barracão e tal. Falei, nossa, que experiência ruim, cara. Então, o seu tempo tem valor, o do cliente também. Então, eu lá cuidando do meu cabelo lá no barbeiro, eu quero que corte meu cabelo e eu vou embora. Da mesma maneira, eu quero atender o cliente dentro do tempo que ele pode disponibilizar para mim, que eu tenho para oferecer meu negócio. Se ele me der mais tempo, eu vou explicar mais, detalhadamente, tecnicamente. Se ele não me der tempo, eu vou explicar só o necessário e nós vamos, dentro daquele tempo ali, fazer o negócio. E dentro do Mastermind, você fala também de nutrição de solo? Aí tem a parte técnica, onde a gente aborda parte de soja e milho, é o foco. Então, a gente vai desde correção de solo, adubação de base, escolha de cultivares, aí depois a gente vem com complemento via folha, enchimento de grãos, tudo. Toda essa parte soja, técnica também. E depois da cultura de milho. E o foco é 100% em aumento de lucro por hectare, com a ideia de que é isso que vai manter o negócio do cliente de pé. Então, assim, você pode falar de produtividade? Posso. Você pode falar de outras culturas, você pode falar de tipo de semente, etc. Mas no fim da linha, o que vai importar é tudo isso somado, gerou lucro para o cliente. Então, eu procuro, né, e até por isso eu tenho contato com várias empresas, soluções que sejam inteligentes a ponto de reduzir custo e aumentar a lucratividade. E dentro da mentoria a gente aborda as soluções, mas sempre com esse foco. Porque não adianta hoje a gente chegar para um cliente para satisfazer a minha necessidade, que é vender ou
quer dar uma consultoria. Eu preciso... Querer empurrar um protocolo, né? Não adianta. Ele precisa que o negócio dele seja rentável e menos dependente do clima, para que o setor em si tenha uma engrenagem favorável. Porque o que nós estamos vendo hoje aqui é simplesmente um retrato do que está acontecendo no campo. E dentro desse processo de nutrição, você trabalha com químicos e biológicos também? Não. Químicos, no caso, adubo, né? Fonte que é solúvel, então acaba sendo fonte química. Mas não entro no mérito de defensivos. Eu acredito que existe uma possibilidade de reduzir pelo menos 50% a aplicação de defensivos. Entro em parte de biológicos e nutrição de plantas. É o que eu te falei, eu escolhi isso. Então o cara fala, não, mas eu quero saber dos herbicidas. Eu até entendo, mas não é meu foco. Então eu delego. Eu quero saber dos inseticidas. Eu entendo bem, mas também não é meu foco. Então eu não entro nesse mérito. Tem outras pessoas que entram e são especialistas e vão te explicar melhor. E eu prefiro falar isso. Porque, cara, você chega no consultório lá do dentista, ele quer operar seu nariz, você vai falar, talvez ele entende, né, de nariz, mas não é o jeito que eu espero, não. Então eu procuro também ser um cara racional nisso e ser honesto com o cliente com relação à minha especialidade. Então é nutrição, biológicos e a parte de correção de solo. E aí você faz esse acompanhamento já desde, por exemplo, a previsão de safra, dos insumos que o produtor precisa comprar, acompanhamento da aplicação, do manejo até a colheita? Hoje a gente tem uma consultoria, tem 3.180 hectares, e a gente ajuda na assessoria, na gestão de tudo. Eu não compro para o cliente, né? Eu sugiro o que ele pode tirar, o que ele deve incrementar, às vezes, o manejo, mas eu coloco no planejamento dele por talhão. Então eu caracterizo todo tipo da fazenda dele com base no retorno que ele pode ter sobre cada talhão, porque é diferente também. Tem talhão que não vai te dar retorno, outros vão dar. Tá. Só aproveita que parou, dá uma olhada no ar-condicionado, estou achando muito quente aqui dentro. Não sei se ele está desligado. Nossa, está muito quente aqui. Aí a conversa estava boa, não quis parar. Aproveitar para a turma do Instagram aqui, dar um alô aqui, ó. Entrou o meu amigo Pedro Peixoto, Diego, Douglas, Mari. Todo mundo aí, ó. Pode ser, então? Turma, nós estamos no AgroPod, tá? Esse episódio aqui vai pro ar no mês de junho. Matheus, então você faz toda a consultoria, desde a orientação para o produtor, para a compra dos insumos, manejo, esse acompanhamento lá na lavoura até a colheita? A nossa ideia, hoje nós temos 3.180 hectares de assessoria, e a nossa ideia é ter o planejamento do cliente, correção de solo, adubação, sugerir as compras, reduzir alguma coisa no manejo, incrementar em outras coisas, e a decisão de compra é 100% do cliente. E, eventualmente, aí, dos químicos também a gente pode opinar, mas também não é o nosso foco. O nosso foco é 100% nutrição, biológicos e correção de solo. Como que funciona? A gente não tem visitas mensais nesses clientes. Tanto é que eu tenho consultorias que são online. Porém, eu pego todas as análises de solo, a gente caracteriza. Aí agora, com o advento da inteligência artificial, a gente criou um agente de inteligência. A gente alimenta ele com essas análises, a gente alimenta ele com conteúdos, com materiais. E aí ele nos ajuda até na tomada de decisão, inclusive com relação à maquinária. Ele sugere, por exemplo, a gente tinha um cliente que tinha seis tratores e seis plantadeiras acopladas, né? E aí ele falou que aquela quantidade de linhas poderia ser reduzida em 3 plantadeiras maiores. Aí a gente ganhou uma eficiência de 3 funcionários, menos paradas, menos revisões, menos quebras. Acabamos aderindo num cliente. Que interessante. E aí, no caso, ele é personalizado para cada cliente. Aí você vai alimentando as informações daquela fazenda. Ele é como se fosse... A gente caracteriza ele como um engenheiro agrônomo com 30 anos de experiência e alimenta ele com informações de livros, artigos em inglês, e a gente meio que educa ele. Uhum. E eu falo com ele, por exemplo, ele tem um programador que me ajuda, né? Mas hoje não precisaria, tá? Você consegue fazer isso... E alimentando ele com informações, né? Mas o programador me ajuda nos prompts, né? Que são as mensagens que você escreve para ele ser cada vez mais parecido com o que você busca. Uhum. Então, hoje a gente construiu ele com a ideia de que ele seja um especialista em nutrição de plantas. Que legal. Onde ele vai pegar todas as fazendas
que a gente colocar lá e vai interpretar da maneira mais técnica possível, visando baixo custo e aumento de lucratividade. Aí, quando eu falo em baixo custo, eu alimento ele também com várias coisas. Quais são as frentes que eu quero atacar? Desperdício de fontes solúveis, por exemplo. Quais as melhores fontes de adubação para solo arenoso, argiloso. Aí caracteriza com mais de 1.100 análises, mais de 2.000 análises de solo já está. Caramba! De vários tipos de solo, estados, etc. E aí a gente consegue ter uma assertividade muito grande. E aí a gente depois fez esse negócio do maquinário, foi bem interessante também, que ele ajuda a gente a tomar decisão, sabe? Porque a inteligência nada mais a inteligência artificial nada mais do que voltar as responsabilidades para o homem do que é do homem e ela fazer todas as outras que a máquina é capaz de automatizar. Por isso a importância de você alimentar ela com uma informação relevante. Isso. Aí ela... eu tenho duas, na verdade, né? Elas trabalham em conjunto. E aí eu fiz dentro delas... Por exemplo, eu tenho uma assessora de marketing. Que é uma inteligência artificial. Que eu legal. alimentei ela com várias informações e o jeito que eu queria que ela fizesse, a minha linha editorial, ela me dá opinião. Que legal. Eu falo, não, me dá uma opinião realista disso aqui. Você está falando tudo concordando comigo? Aí ela, então tá, eu acho que nesse ponto aqui você realmente está errado. Você teve que discordar dela. Ela discorda de mim. Ah, entendi. Você está tendo uma discordância na sua linha editorial e não sei mais o quê. Então eu peço uma opinião e eu não quero que ela concorde, eu quero que ela traga pontos de melhoria. Sim. Só que você tem que... É demorado, né? Mas isso é interessante porque eu vi um podcast recentemente do Leandro Ladeirinha, que ele é estrategista de marketing também. Ele falou que conheço ele. Ele tem um bebezinho e ele virava noites cuidando do filho dele e alimentando a inteligência artificial dele. Tem que ser. Até que um dia ela fez uma venda e aí no final o cliente perguntou assim, tá, mas eu tô falando com uma pessoa ou tô falando com uma inteligência artificial? Aí ela deu uma resposta mais ou menos assim... isso você nunca saberá se eu sou uma inteligência artificial tão humana ou tão humana quanto uma inteligência artificial. Caramba. Aí ele falou, nessa hora, a pessoa teve certeza que era uma inteligência artificial, porque nenhum ser humano talvez daria esse tipo de resposta. E ela pensar nisso sozinha, né? Exatamente. E ele falou também que ele foi ficando um pouco até assustado, porque ela está pensando tão igual a ele, da forma com que ele escreve e que ele alimenta, que ela consegue já ter percepções tipo de humor dele no dia. Hoje você não está tão bem, né? O que aconteceu? Então, mas ela conversa muito na sua linha. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que fala, bora, ela fala, e aí, tá tudo certo aí, bora? Agora, se você é uma pessoa mais formal, ela vai falar de forma... Só que você pode treinar cada uma delas. Isso é muito legal, né? E quem me deu esse insight foi o Rony, da reserva lá, que ele mostrou como que os agentes se comunicam. Aí eu pego e falo, agente 1, por exemplo, que é a de marketing lá. Eu falo para ela conectar com o agente que faz a criação do conteúdo técnico. E aí eu falo, não, aprimora esse conteúdo aí, tá muito longo, eu preciso de um vídeo de 1 minuto. Aí eles se ajeitam. Para ver que lá, até na inteligência artificial, o marketing e vendas precisam estar conectados, né? Exatamente. Porque senão não funciona. E não é o GPT. E outro detalhe é assim, como você falou, né, o marketing e vendas conectados. Hoje é como se você tivesse ali 50 funcionários parados, te esperando, você dá ordem. Então você precisa utilizar. Isso aqui é o futuro, cara. Com certeza. Não adianta. As empresas grandes elas vão perguntar, não, você faz o que uma inteligência artificial faz? Faço. Então, você tem que saber utilizar ela para você ser diferente. Não adianta você ir contra isso, não. E, de novo, a gente volta lá no início, né? Como que eu vou ser um profissional de destaque? Uma coisa que eu tenho depositado energia nisso, em utilizar essas inteligências. Sabe por quê? Hoje eu tenho uns 500 mil pessoas que eu alcanço mensais. 400, 500. É um bom alcance. E eu demando uma produção de conteúdo, como você falou, contínua. Recorrência. E é chato. Você não tem ideia todo dia. Você que está vendo aí, você acorda com ideia todo dia uma boa ideia. Verdade. Não é chato. Você tem que ter planejamento, senão você não consegue. Ou você fica repetitivo. Ou você fica motivacional só. Porque motivação você vai conseguir falar uma frase boa, vai falar alguma coisa Ou um dia boa. que você está inspirado. Você não pode criar conteúdo só quando você está inspirado. Exato. Então eu falo, cara, todo dia pensar num... Então hoje me ajuda demais. Mas você tem que filtrar. Então, assim, quanto mais raso você for, mais rasa ela vai ser. Vai trazer aquelas respostas do Google. Entendeu? Quanto mais
profundo, específico, se for, mais você consegue extrair dela o máximo, que é praticamente infinito, porque ela melhora diariamente. Elas, né? São várias inteligências, mas essas duas específicas. E quanto mais você conseguir conectar isso com a necessidade que você tem e do seu negócio, mais proveitoso. Cara. Hoje eu te falo, eu consigo criar uma empresa do zero, desde identidade visual, logomarca, posicionamento, propósito, tudo, se eu não fosse do agro, né? Uhum. Consigo achar produto para vender, Com certeza. consigo botar nas plataformas e ela tratar de mim. Se for Pronto, uma ali. renda simples ali, custo de vida baixo, faço. Com certeza. Basta você estudar e você colocar em prática mesmo. Né? Eu botei ela para comprar meus negócios de corrida. Ela pesquisa fez os boas melhores compras. preços. Eu já Ela pede fazer cadastro, aí eu faço cadastro. Aí ela entra, quer que compre, quer que finalize e tal. Eu falei, não, esse preço está muito ruim. Ah, então me desculpe, eu vou pesquisar mais. Eu falei, não, agora... É um assistente mesmo. Pesquisa entre marcas. Não, mas esse tênis é porque eu quero, eu sou pesado. Cara, vai, e ela faz tudo. E ela te entrega o melhor preço. Que legal. Uma coisa que eu já fiz e que funciona muito... Eu acho que vai acabar o pessoal que faz cotação. Não, e uma coisa que eu já fiz também é roteiro de viagem. Eu coloco algumas informações lá que eu quero explorar no destino e ela dá todo o roteiro, locais que tem que comprar. Agrotaigo. Olha. Um abraço, Agrotaigo. Manda um abraço para ele aí, ó. Um abraço ao vivo, assistir aqui no AgroPod. Pronto. Legal. E eu acho que é isso, né? É você usar as ferramentas a seu favor, não você se assustar e falar, não, eu vou ser expulso do mercado porque eu estou sendo ultrapassado. Não, você está sendo ultrapassado porque você não está estudando. Exatamente. Porque é muito recente. Simplesmente eu estava fazendo... O que eu estava fazendo? Uma conta de 2020 para cá. Essa turma que hoje é muito relevante em termos de redes e empresarialmente falando também, todas as pessoas foram de 2020 para cá. Eu estou falando assim... De 5 anos. De 5 anos para cá, esse negócio principalmente pós-pandemia, né? Que a turma aprendeu que o digital era uma necessidade, que eventualmente vai fechar tudo aí. O que você vai fazer? Então, você precisa ter seu negócio exposto, né? Ou pelo menos ter uma estrutura. E aí eu falo que a inteligência artificial tem 6 meses, 1 ano, e olha tudo que ela já quebrou de paradigma. Ela cada vez mais, se você pegar, por exemplo, agências, né? Então vocês que trabalham com marketing, hoje ela consegue pegar o lead certo, que vai comprar uma franquia, ela indica uma franquia pro cara. E direcionar dentro do orçamento que ele tem, para falar assim, você não vai perder agora com o custo de aquisição do cliente. Eu vou achar o melhor cliente para aqui, para o que você precisa. Aí a agência de marca pode cobrar da franquia para vender esse lead e ela pode cobrar do lead para ela achar a franquia. E sabe que ela busca informações, inclusive, no LinkedIn também, né? De perfil de profissionais que estão à disposição. Por exemplo, você pede para ela achar um profissional com algumas características específicas para o seu trabalho. Exato. E ela consegue buscar junto ao LinkedIn esses profissionais. É muito interessante também. Eu tiro dúvidas, assim, às vezes, de coisas muito específicas e às vezes tem artigo em inglês e tudo mais, ela pesquisa, me manda e traz filtrado. E às vezes ela pega até só o trecho que eu preciso. Então, assim, é para otimizar, Catherine. Não é, vou perder meu emprego para inteligência, não sei o quê. Algumas profissões vão acabar. Outras tantas surgem através dela. É uma nova revolução industrial, né? É uma nova revolução. Aí as pessoas falam assim, isso aqui daqui uns dias acaba. Não acaba, cara. A internet não vai acabar. São mudanças que elas não conseguem retroagir, né? Exatamente. Não são retroativas, vamos falar assim. Não tem volta. Não retrocedem. Então, a ia dizer que foguete não tem ré, mas agora até foguete tem ré, então... Não vai acabar, você vai ter que conviver. A internet não vai acabar. Sempre vai ter propaganda, sempre vai ter acesso, sempre vai ter inteligência artificial nas coisas. E vai de como a gente consegue fazer esse equilíbrio, né? Daqui a pouco, uma câmera, por exemplo, ela não vai precisar ficar parada. A imagem vai mexer, vai encontrar as pessoas. Ela já vai fazer um processo aqui, procurar um melhor enquadramento, fazer a regulagem automática de luz. No seu tom de pele, no seu jeito. Exatamente. Ela vai calibrar, áudio. E assim, hoje, nas máquinas, por exemplo, na China já tem várias coisas sendo prototipadas, né? Mas, por exemplo, existe plantadeira já lá, autônoma, sem operador.
Eu acho que uma revolução gigante já foi o pulverizador a laser, que ele vem e identifica a área Sim. que precisa pulverizar. Eu fiquei muito impressionada quando eu vi a primeira vez. Né? Exatamente. Fiquei muito impressionada. Ele vem escaneando, aí ele vê que ali naquela área precisa fazer a aplicação. Ele não direciona o jato completo, né? Só aquele bico ali que está... Redução de 70%. Isso é agricultura de precisão. E é isso que vai gerar a economia que a gente falou de encontrar as oportunidades onde existe... Reassistindo aquele episódio nosso, eu vi uma pergunta que você fez, eu falei, a agricultura de precisão ela é feita para gerar dados. Né? Ela é um começo da tomada de decisão. E a inteligência artificial é feita para ler dados e te dar soluções. Legal. Você é responsável por implementar. Né? Então, hoje, é para qualquer negócio. Eu tenho uma padariazinha na esquina aqui do meu bairro, ela pode te ajudar. Ela vai criar uma campanha de marketing para você fazer ali, botar R$10 por dia na sua região, ela vai te dar uma identidade visual nova, se você quiser mudar sua placa, ela vai te falar quantas pessoas você precisa para trabalhar, que produto que você não vende, que você poderia vender. É um negócio impressionante. E eu falo que hoje o profissional, se ele não souber conversar com ela, igual você comentou do Ladeira aí, ele deixa muita coisa na mesa, porque a pergunta básica você faz no Google ali, mas a pergunta profunda que vai trazer ideias... E que é o que você falou, que já vai, às vezes, qualificar o lead, né? Isso aí. Que você não vai ficar perdendo tempo ali com lead que não é de seu interesse. Tudo vem na qualificação. Não adianta, para qualquer negócio. Para quem não sabe o que é lead, é, no caso, um contato, uma pessoa que tem interesse num produto seu, né, que pode ser um potencial cliente. Então, a gente chama, na comunicação de maneira geral, né, no marketing, de lead. Então, é um lead quente. O que é um lead quente? É uma pessoa que realmente pode ser um potencial cliente que ele tem interesse em comprar o seu produto. Isso. Eu comentei num funil de vendas, né? Então, como que funciona o funil de vendas, né? Você tem o topo de funil, são pessoas que às vezes não conhecem seu produto, sua solução. O meio, elas já estão conscientes que você tem algo que pode ser relevante, solucionar um problema dela, e no fundo são pessoas que já estão dispostas a comprar. O lead é um possível cliente que entra ali naquele funil e vai ser uma pessoa que talvez você pode fazer negócio, eventualmente vender teu produto ou serviço. Só que, hoje, por que as pessoas erram em marketing? Mais uma vez, marketing é a alma do negócio. E com a inteligência artificial, cada vez mais, você vai ver coisas absurdas de vídeos, de produções cinematográficas feitas só por ela. Que antes custavam milhões. Milhões. Tem aquela Sora, do GPT, que ela faz uns vídeos absurdos. Tem várias outras, né? Mas ela dentro do GPT é sensacional. Assim. Você fala, eu quero um vídeo de mini trabalhadores pegando um grão de soja e carregando nas costas. Aí vem um exército de mini hominhos carregando grão de soja igual formiga. Aí você fala, mas não é possível que ela criou isso em 30 segundos. Isso, e com uma velocidade muito super rápida, real, uma né? lavoura e tal. Aí, só concluindo, o que eu pego de reflexão da inteligência artificial e de caracterizar o que você busca para o seu negócio, né, e conectar com o marketing talvez você abriu um excelente negócio ou você está abrindo a sua empresa, seu projeto, no lugar totalmente errado. Entendeu? Muitas vezes eu tenho, não sei se vocês já tiveram esse sentimento, mas eu tenho um sentimento de, eu não vou entrar nessa loja porque parece que não é para mim. Não vou me sentir bem. Ou ela é muito cara. É muito chique. Então, de repente, você pôs a loja certa no bairro errado. Ou você pôs o teu negócio, você caracterizou ele, posicionou tudo errado. O cliente que não é o seu. É aquela coisa, né? Talvez não é você que não é um bom profissional, você só está no lugar errado. Você está no lugar errado. Para aquele ambiente de pessoas ali, talvez você realmente não é um bom profissional. Isso. Quando eu falo em qualificar meu cliente, é isso. Eu entender para quem eu estou conversando, entendeu? Quem quer meu produto? Então, são profissionais do agro que já estão trabalhando. Meu público não é o estudante. Eventualmente vai vir, mas é o profissional do agro que já está atuando. Que tem renda, que atende fazendas de milho e soja. E vindo disso, é o agricultor que planta milho e soja, tem fazendas de 200 a X mil hectares. E esse não deixa de ser um funil de conversão também, que é o funil de você entender, né? De novo, eu não quero atender todo mundo, eu quero atender o profissional que atende fazenda de milho e soja. É isso. Porque se você for falar assim, não, eu vou auxiliar o engenheiro agrônomo a vender, olha o universo que você tem. Como é que você vai ser assertivo dentro desse universo todo? Não, e como é que eu vou falar assim...
você trabalha com uva? Não, vou te ajudar aqui a vender uva, para uva, para morango, para batata. Não, você não consegue. Então, você tem que saber muito claro para quem você quer falar. E outra, nisso aqui você já elimina muita coisa. Com certeza. Não adianta. Então, o estudante, por exemplo, se eu fosse falar de TCC, quais matérias que você escolhe, como arrumar o primeiro emprego, né? Como... Matheus, nosso papo tá rendendo, né? Já rendeu bastante. Eu vou ter que regravar a abertura, porque eu falei que ia ser um programa sobre nutrição de solo, de plantas, aliás. Mas eu acho que está sendo um programa Marketing, sobre... agronegócio. Não, eu acho que sobre nutrição de... Acabou a bateria do meu celular. Sobre nutrição de pessoas, que eu acho que é tão importante quanto a nutrição de plantas. Porque assim como as plantas, nós somos... plantas, nós também precisamos dessa nutrição, Sim. né? E eu acho que a gente conseguiu trazer aqui uma reflexão muito nesse sentido, assim, de quem eu quero ser, de que tipo de profissional que eu quero ser e o que eu preciso fazer para me tornar essa pessoa. Que esse é o nosso principal diferencial, né? Exatamente. Eu acho que vai ser ideal regravar, porque, assim, fluiu muito bem. Foi um papo... Muito bacana. Muito bacana. A gente vai ter que te convidar pela terceira vez para falar só sobre nutrição de plantas. Não, depois vamos falar sobre nutrição, mas cara, acho que o nosso trabalho é boa parte do nosso tempo, mas a gente, 100% do tempo, tem que estar focado em evoluir como pessoa. Então, como profissional, como ser humano, e trazer parte do trabalho, né, da nossa missão para isso, muito nobre. E aqui a gente conseguiu conectar bem nosso agronegócio, que é o nosso negócio, com como que eu estou evoluindo como ser humano, né? Como que eu estou evoluindo como uma pessoa que colabora para outras também prosperarem. Eu acho que só fica bom quando todo mundo ganha junto, né? E esse aqui eu acredito que é um papo que abre muito a cabeça das pessoas para uma nova visão. É o que eu tento passar também no Instagram, mas com um tempo mais curto. Hoje o conteúdo que as pessoas buscam é mais curto. Muito rápido, né? Mas vai além só da nutrição de plantas. Mas que bom. E se você ficou até o final desse episódio e quer saber mais sobre nutrição de plantas, onde que encontra o Matheus lá para conhecer mais esse conteúdo? Agora você me encontra no YouTube, Lavouras Lucrativas. Vai estar lá no nosso canal. Começamos há 22 dias atrás. Você vai me encontrar no Instagram, @MatheusAfit ou @Lavouras Lucrativas, que é a nossa consultoria, né, e representação comercial. E você também me encontra no meu celular, caso você não tenha meu número, está no link da bio do Instagram também. Olha, é difícil a pessoa que deixa o número de telefone assim disponível. Esse aí está disponível e você pode mandar mensagem que não é incômodo nenhum. Que legal. Matheus, quero dizer que foi um prazer conversar com você. O nosso bate-papo aqui, na verdade, a gente nem tinha discutido assunto, nada, e o objetivo era falar sobre nutrição de plantas. Mas é tão legal quando a gente conversa com alguém que tem tanto conteúdo e experiência, apesar da sua idade, né, de ser jovem, mas ter tanta experiência já com esse foco que a gente acabou pegando um caminho aqui que eu acho que foi muito positivo e acho que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas. Sim, se conecta bem com o agro, se conecta bem com você que está assistindo e busca evolução, desenvolvimento pessoal. Acho que é o que todo mundo busca, né? E espero que tenha contribuído bastante aí com toda a turma. Espero voltar mais vezes. Que legal. Foi um prazer te receber aqui de novo. Já fica o convite para a terceira vez. Vai poder pedir música de abertura. Sim. E aí, quem sabe a gente fala ou de nutrição de solo, ou deixa aqui nos comentários qual é a próxima pauta aí pro terceiro episódio que você quer que a gente converse. Boa ideia. Deixa seu comentário aí. Se tiver 10 comentários... nós vamos pegar os votos aí e trazer uma pauta. Perfeito. A gente já traz aí para a próxima discussão. Isso aí. Valeu. Obrigada, foi um prazer. Foi bom demais. Valeu, gente. Obrigada. Fiz uma promessa de nutrição de plantas, mas eu acho que a gente entregou muita coisa bacana aqui. Espero que você tenha aproveitado, assim como eu, essa troca de experiências e essa reflexão, principalmente, de onde a gente está, para onde a gente quer chegar. Eu te espero no próximo episódio. Até mais. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br.